Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Dessa vez vamos ver sobre inequação fracionária. O que é inequação fracionária? É uma inequação, ou seja, a gente tem uma desigualdade maior, menor, maior igual, menor igual, okay? Que envolve dois quocientes de expressões matemáticas, né? A gente viu lá de expressões fracionárias, né? Então, uma inequação fracionária é uma desigualdade que envolve duas expressões fracionárias. Aí a gente vai ver também um exemplo que eu vou passar de inequação produto, ok? Que para trabalhar, a gente pode trabalhar bem similarmente com como a gente vai trabalhar com inequação fracionária. Inequação fracionária a gente vai trabalhar bastante desse jeito. Aqui eu tenho até um desenho aqui, né? Que é com as cordas, né? Que é com o varalzinho dos números reais, ok? Vamos resolver, vocês vão entender melhor. Primeiro, quando a gente está trabalhando com multiplicação ou divisão, a gente faz regra de sinal. Isso é importante para o que a gente vai estudar nessa aula. Uma forma de decorar é o seguinte: sinais iguais fica positivo. Então, se você multiplicar dois números positivos, o resultado é positivo. Se você multiplicar dois números negativos, o resultado também é positivo. Sinais iguais fica positivo. Na divisão, a mesma coisa. E outra coisa, sinal diferente fica menos. Então, se multiplicar um número negativo com um número positivo, fica negativo. E se multiplicar um número positivo com um número negativo, fica negativo. Na divisão, mesma coisa, ok? Cuidado, regra de sinal a gente usa na multiplicação e na divisão. Tem um outro jeito também que o pessoal usa para decorar, que é o seguinte: ele troca quando aparece mais por amigo e quando aparece menos por inimigo. Aí fica o seguinte: amigo do meu amigo é meu amigo também. Mais com mais é mais. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ok? Se é inimigo do meu inimigo, o cara vai ser meu amigo. Então, menos com menos é mais. Agora aqui, ó, inimigo do meu amigo, vixe, aí é meu inimigo. Menos com mais é menos. E amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Mais com menos também é menos, ok? Mas um jeito de fácil de decorar, né? Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Lembrando que isso na multiplicação e na divisão. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem uma inequação fracionária. Perceba que a gente tem aqui, ó, uma equação fracionária, uma expressão fracionária, né, que é um quociente entre duas expressões matemáticas, ok? E a gente tem uma desigualdade. Então a gente tem uma inequação fracionária, ok? Ah, professor, aqui é só passar o 2x mais 8, tu passa para o outro lado multiplicando. Cuidado com isso. Lembra que eu falei? Vamos supor que eu tinha assim, ó, x dividido por menos 3 maior que 5. Ok? Lembra que eu falei que se eu tenho uma coisa multiplicando e passo dividindo, ou uma coisa dividindo que passa multiplicando, se essa coisa for negativa, quando ela passar multiplicando, o que acontece? Passou multiplicando. Ok? Como é uma coisa negativa, dividindo passou multiplicando, eu inverto a desigualdade. Então, era maior, fica agora menor. Ok? Se fosse positivo, o que aconteceria? Se fosse positivo, passava multiplicando e não trocaria a desigualdade. Ok? Então, quando a gente está dividindo e passa multiplicando, ou está multiplicando e passa dividindo, e a gente está trabalhando com uma desigualdade, se a coisa positiva que passou multiplicando, ok? Se a coisa que passou multiplicando é positiva, mantém a desigualdade. Se a coisa que passou multiplicando for negativa, inverte a desigualdade. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar o 2x mais 8, ver se quando que ele é positivo e ver se quando ele é negativo. Aí, quando ele é positivo, passava para cá sem mudar a desigualdade. Quando ele fosse negativo, passava para lá multiplicando, trocando a desigualdade, invertendo, né? Esse maior trocando por menor, ok? Só que isso vai dar muito trabalho, porque aí eu tenho que ver quando que é positivo, quando que é negativo. E aí vira duas equações, e essas duas equações podem virar outras duas, se eu tiver mais frações ali, né? Então eu posso estar trabalhando no final com 4 equações, ok? E aí fica muito complexo, muito mais complexo. Então o método que eu vou ensinar aqui é um método para simplificar isso, ok? É o método mais fácil, ok? Do meu ponto de vista, mais fácil para resolver esse tipo de inequação. O que a gente faz? É o seguinte, primeiro, se só serve para uma inequação fracionária, uma expressão fracionária maior ou menor que zero, se desse lado aqui for zero. Okay? Se esse lado não for zero, a gente vê mais para frente, mas só vale se for zero. Por quê?
eu vou estudar o sinal de cima e eu vou estudar o sinal de baixo, ok? E aí eu vou fazer regrinha de sinal, por exemplo, quando o de cima é positivo e o de baixo é positivo, fica mais com mais, fica positivo, porque é uma divisão de positivo. Se o de cima é negativo, o de baixo é positivo, fica menos com mais, fica negativo, ok? Então, ó, perceba, se o de cima é negativo, o de baixo é positivo, menos com mais é negativo. Negativo é maior que zero? Não, então aquilo lá não vai valer. O que vai valer se o de cima for positivo e o de baixo for positivo? Porque divisão de positivos fica positivo e eu quero maior que zero é positivo. Ou se o de cima é negativo, o de baixo é negativo. Aí fica menos com menos, também fica positivo, ok? Então, vou estudar o sinal para ver quando que essa equação é positiva e quando é negativa. E aí eu vou pegar o quê? Como solução, os positivos. Porque eu quero que isso daqui seja maior que zero, ou seja positivo. Cuidado, que se fosse 1, aí já não valeria. Tem que ser 0 só. Então, primeira coisa, eu vou estudar o sinal do x menos 3 e do 2x mais 8. Como que eu estudo o sinal do x menos 3? Primeiro eu vou estudar o sinal do x menos 3. Primeira coisa, pega o x menos 3, igual a 0, acha a raiz. Ok? Vou passar esse menos 3 para lá, fica 3 positivo. Achei a raiz. Pega, coloca no varalzinho o 3. E aí veja, isso daqui é uma equação do primeiro grau. Do primeiro grau é uma reta. Ok? Quem que é o A que acompanha o x? É um que é positivo. Então, é uma reta crescente. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó, passando pelo 3. Ó. Como o 3 é raiz, aqui é 0. Okay? E como o A é um positivo, a reta ficaria crescente. Depois do 3, a reta está para cima, é positivo. Antes do 3, a reta está para baixo, é negativo. Okay? Ou se você não lembrar que é uma reta, não ficou 2 intervalos? Porque ó, o 3 é onde dividiu. Ficou 2 intervalos, depois do 3 e antes do 3. Testa um ponto depois do 3, por exemplo, 4. 4 menos 3 é 1 positivo. Então, esse intervalo é tudo positivo. Pega um ponto antes do 3, tipo o 2. 2 menos 3 é menos 1. Então, esse daqui tudo é negativo. Okay? Então, as raízes vai dividir minha reta real em intervalos. Okay? Cada intervalo vai ter sempre o mesmo sinal. Então, se eu pegar um intervalo, qualquer ponto lá, e jogar e der positivo, qualquer outro ponto naquele intervalo é positivo. Então, no caso aqui, eu coloquei a raiz 3, eu tinha a reta, dividiu só com a raiz, é antes ou depois. Depois, qualquer ponto que eu pegar depois do 3 e jogar aqui vai dar positivo com certeza. Então, eu posso ou testar um ou pensar graficamente do jeito que eu pensei. Tudo bem. O sinal do x menos 3 é esse daqui, ó. Ok? Estudei o sinal. Agora, vamos estudar o sinal do de baixo, que é 2x mais 8. Vamos estudar o sinal do 2x mais 8. O que eu faço? Primeira coisa, encontro as raízes, vou igualar a 0. Né? Esse 8 passa para lá menos 8. Esse 2 vai passar dividindo. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, vou colocar aqui o menos 4. Olha essa expressão, 2x mais 8. É uma expressão de uma reta, de uma função do primeiro grau. O A que acompanha o x é 2 positivo, então vai ser uma reta positiva. Então, função do primeiro grau é uma reta. Como o A é positivo, é uma reta crescente. Depois do menos 4, minha reta está acima do eixo x, fica positivo. Antes do menos 4, minha reta está abaixo do eixo x, fica negativo. Okay? Então, o primeiro passo é estudo o sinal do de cima e estudo o sinal de baixo. O sinal do de cima deu essa retinha aqui. Antes do 3 negativo, depois do 3 positivo, no 3 é 0. Estudei o sinal do de baixo é esse daqui, ó. Antes do menos 4 negativo, depois do menos 4 positivo, e no menos 4 ele é raiz, então é 0. Aí o que eu vou fazer? Coloca uma retinha embaixo da outra. Então eu vou pegar aqui, ó, a retinha do x menos 3 e a retinha do x mais 8. Vou colocar um varal embaixo do outro. Okay? Então vamos colocar aqui, ó, o varal do x menos 3, a gente vai colocar o 3 aqui. E o varal do 2x menos 8, que é esse daqui, o menos 4. Vou colocar menos 4 aqui. E aí eu vou copiar os sinais. Então, aqui, ó, o varal do x menos 3 é negativo antes do 3, no 3 é 0 e é positivo depois. O varal do 2x mais 8 é negativo antes do menos 4, é 0 no menos 4 e é positivo depois. Okay? Cuidado, é o seguinte, ó. No menos 4 é antes do 3, concorda? Então, coloquei um à direita e à esquerda corretamente. Depois que eu estudei o sinal de cada um separadamente, coloquei os varazinhos um embaixo do outro, o que eu vou fazer?
o terceiro varal que eu vou colocar aqui vai ser a divisão, que é o que eu quero saber. Vai ser x menos 3 dividido por 2x mais 8. Então, agora eu vou colocar o varal da divisão, que é o que eu quero estudar. X menos 3 dividido por x mais 8. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui todas as raízes que deu, no caso, menos 4 aqui, e aqui é 3. Okay? E eu vou dividir em intervalos. Intervalos é o seguinte, ó. O menos 4 aqui, ó, é um intervalo, e o 3 é outro intervalo. Ok? Então, desci o 3, desci o menos 4, dividi os intervalos. Agora, olha aqui. Antes do menos 4, é aqui, ó. Aqui é antes do menos 4. O de cima é negativo nessa parte. E o de baixo é negativo nessa parte. Então, ou seja, antes do menos 4 tem uma coisa negativa dividido por uma coisa negativa. Porque esse daqui é o de cima, é o numerador. Esse daqui é o de baixo, é o denominador. Então, nesse intervalo antes do menos 4, o de cima é negativo, o de baixo é negativo. E numa divisão menos com menos dá mais, né? Porque sinais iguais dá positivo. E entre o menos 4 e o 3, entre o menos 4 e o 3, o de cima é negativo, o de baixo é positivo. Então, menos com mais vai dar menos, sinais diferentes dá negativo. E depois do 3, o que a gente tem? O de cima é positivo, o de baixo também é positivo. Então, positivo com positivo fica positivo. E exatamente no 3, ó, exatamente no 3, o de cima é 0, porque no 3 é 0. O de baixo no 3 é positivo. 0 dividido por uma coisa positiva dá 0. Então, aqui dá 0. E no menos 4? No menos 4, o de cima é negativo. E no menos 4, o de baixo é 0. Cuidado, que no menos 4, o de baixo é 0. Eu posso ter o de baixo 0? Eu posso dividir por 0? Não posso. Então, eu não posso dividir por 0. Então, quer dizer que no menos 4... não existe resposta para essa divisão. Por quê? Se eu trocar o x por menos 4, que é o que está aqui, né? Se eu troco o x por menos 4, eu zero o de baixo. E eu não posso zerar o de baixo, porque não existe divisão por zero. Então, o menos 4 eu não posso nem colocar aqui, ok? Para ver se satisfaz, ok? Outros valores eu posso colocar para ver se é positivo ou negativo. O menos 4 eu não posso nem colocar, porque nem divisão existe, ok? Então, no menos 4 não existe. Então, cuidado. Posso zerar o de cima? Sim, se zerar o de cima, a resposta da divisão é 0. Posso zerar o de baixo? Não, se eu zerar o de baixo, não existe divisão. Agora, vamos ver o que eu quero. Eu quero que esse quociente seja maior que 0, ou seja, esse quociente seja positivo. Onde que o quociente é positivo? Aqui. No menos 4 é bolinha aberta, porque no menos 4 nem existe. E aqui depois do 3. No 3 é bolinha aberta, porque no 3 é 0. Só que eu não quero maior ou igual a 0, eu só quero maior. Então, é bolinha aberta aqui porque não é maior ou igual. E é bolinha aberta aqui porque o menos 4 nem existe. Ok? Então, qual que é a minha solução? A minha solução é o intervalo esse união esse. Ou seja, menos infinito até o menos 4 aberto, união ali 3 aberto, até o mais infinito. Por quê? Nesse intervalo e nesse intervalo, o quociente, conforme a gente viu, deu positivo, ok? Vamos continuar a conta. E agora, vamos ver um caso em que, ó, não é 0 aqui, ó, é 2. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que fazer virar 0 do lado de lá. O que a gente faz? Eu vou pegar o seguinte, ó, aqui eu tenho x mais 4, aqui eu tenho 3x mais 1. Eu vou passar esse 2 para lá. Ele é positivo somando, ele passa negativo. Maior ou igual a 0. Então, olha só, eu passei esse 2 para lá, aí ficou o 0 desse lado, ok? Aí eu vou poder resolver. Mas primeiro, vamos fazer essa subtração aqui, ó. E embaixo não tem nada, é 1, ok? Lembra como que a gente faz soma quando a gente está envolvendo expressões fracionárias? A gente multiplica, esse 1 passa multiplicando lá, né? Então é o seguinte, ó. Esse 1 passa multiplicando o x mais 4. Aqui a gente tem o menos 2. E o 3x mais 1 passa multiplicando o menos 2. E embaixo a gente multiplica os denominadores, que é 3x mais 1 vezes 1. Isso daqui tem que ser maior ou igual a 0. Isso vai ficar quanto? Ó, 1 vezes x é x.
1 vezes mais 4 é mais 4. Fazer a distributiva do menos 2. Menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Dividido por, vamos ver lá, 3x vezes 1 dá 3x. E 1 vezes 1 dá 1. Isso maior ou igual a zero. O que eu posso fazer? Vamos juntar x com x, né? Ó. X menos 6x vai dar menos 5x. Vai ficar menos 5x. O que a gente tem? Mais 4 menos 2 vai dar mais 2. E aqui 3x mais 1 maior ou igual a zero. Ok? Então, perceba que isso daqui eu passei o 2 subtraindo, fiz a conta aqui, subtração de expressões fracionárias, cheguei nisso daqui. Ou seja, resolver essa daqui, encontrar quais são os valores de x que deixa essa fração positiva maior ou igual a zero, é a mesma coisa que ver quais x daqui deixa isso daqui maior ou igual a 2. Mas maior ou igual a 2 a gente não conseguiria resolver. Maior ou igual a zero a gente consegue resolver. Ok? Então, ao invés de trabalhar com essa daqui, eu vou trabalhar com essa daqui. O conjunto de solução desse é exatamente do original. Então, vamos ver o conjunto de solução desse. Aí a gente sabe qual que é o conjunto de solução do original, que é o mesmo. O que eu faço? Estudo individualmente o sinal. Então, vou estudar o sinal dos menos 5x mais 2. Então, vamos lá. Menos 5x mais 2. Vou estudar o sinal do numerador. O que eu faço? Primeira coisa, raiz. Então, igual a zero. Menos 5x mais 2 igual a zero. Menos 5x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre menos 5, ok? Com esse menos 5 passou dividindo. Menos 2 dividido por 5, menos com menos é mais, né? Então, fica 2/5. Então, o x é igual a 2/5. Essa é a minha raiz. Então, eu vou colocar lá o x igual a 2/5. Coloquei o x igual a 2/5. Como que a gente tem? Isso daqui é uma expressão de uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta. O a que acompanha o x é negativo. Se o a é negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, vai ficar desse jeito, ó. Uma reta decrescente, ok? O 2/5 é a raiz, vai ser zero. Antes do 2/5, minha reta está acima do eixo x, é positivo. Depois do 2/5, minha reta está abaixo do eixo x, é negativo, ok? Então, primeiro eu pego lá, peguei o menos 5x mais 2, igualei a zero para achar as raízes. Achei a raiz 2/5, marquei lá 2/5, ok? Como isso é uma expressão de uma função do primeiro grau, é uma reta, como é negativo, uma reta decrescente. Então, eu fiz aqui uma reta decrescente, só para eu ver o seguinte, que antes da raiz estar acima do eixo x é positivo, depois da raiz está abaixo do eixo x é negativo. E em cima do 2/5, que é a raiz, dá zero, ok? Agora, aqui que eu vou fazer, eu vou pegar o de baixo, que é o 3x mais 1. Então, vou pegar aqui ó, o 3x mais 1 e vou estudar o sinal disso daqui. Né? Primeira coisa, acho as raízes, igualo isso a zero, passa esse 1 para lá, menos 1, esse 3 passa dividindo, menos 1/3. Então, vou fazer aqui menos 1/3. E aí, o que a gente tem? Isso daqui é uma expressão do primeiro grau também. Como é uma expressão do primeiro grau, é uma reta. Agora, o a é positivo, então é uma reta crescente. Então, vou simular, só estou simulando a reta aqui, ó, só para ver que aqui na raiz é zero. Antes da raiz, antes do menos terço, a reta está abaixo do eixo x é negativo. Depois do menos 1/3 está acima do eixo x é positivo, ok? Lembra que primeiro eu faço o estudo do sinal do numerador, do denominador separado. Agora, o que eu faço? Eu coloco um varal embaixo do outro, ok? Então, vamos para a próxima página, ok? Para ter mais espaço. O que eu tenho? Eu vou pegar aqui ó, o varal do menos 5x mais 2 e o varal do 3x mais 1. Eu só coloquei aqui para a gente lembrar que a gente tinha essa daqui originalmente, aí a gente acabou desenvolvendo para essa daqui. Então, essa daqui é equivalente a essa daqui. Solução desse também é solução desse, ok? Só que esse daqui, como é maior ou igual a zero, eu posso fazer só o estudo do sinal. Aí, o que a gente tem? A gente calculou aqui que no menos 5x mais 2 vai ser no 2/5, a raiz, né? Vai ser no 2/5. E a gente calculou que aqui vai ser no menos 1/3 a raiz.
Aqui que a gente tinha, vamos voltar lá, ó. Menos 5 meio, menos, desculpa, 2 quintos, né? 2 quintos. Antes do 2 quintos é positivo, depois é negativo. Então, antes do 2 quintos é positivo. No 2 quintos é 0, depois do 2 quintos é negativo. Agora, a reta aqui, o varal do 3x mais 1. O varal do 3x mais 1 é no menos 1 terço 0, antes negativo, depois positivo. Então, aqui é 0. Antes é negativo, depois é positivo. Beleza. Coloquei um varal embaixo do outro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o varal da divisão, que é o quê? O menos 5x mais 2, dividido por 3x mais 1, que é o que eu tenho. Menos 5x mais 2 dividido por 3x mais 1. É isso que eu tenho. Vamos pegar aqui, ó, o varal da divisão, que é o que eu quero. Vamos pegar aqui, ó, quem que a gente tem? O 2 quintos. Vou anotar o 2 quintos aqui. E a gente tem o menos 1 terço aqui. Menos 1 terço. Então, vamos dividir os intervalos, né? Então, aqui o menos 1 terço é uma divisória dos intervalos. E o 2 quintos é um outro divisor de intervalos. Vamos pegar esse primeiro intervalo aqui, que é antes do menos 1 terço. Antes do menos 1 terço, o de cima é positivo, o de baixo é negativo. Positivo com negativo é negativo. Então, aqui é negativo. Entre o menos 1 terço e o 2 quintos. Entre o menos 1 terço e o 2 quintos, de cima é positivo, de baixo é positivo também. Então, positivo com positivo, positivo. E depois do 2 quintos, o de cima é negativo, o de baixo é positivo. Negativo com positivo é negativo. Ok? E no 2 quintos? No 2 quintos, o de cima é 0. O de cima pode ser 0? Pode. Se o de cima é 0, a resposta é 0, concorda? 0 dividido por alguma coisa é 0. Agora, no menos 1 terço, o de baixo é 0, que é o 3x mais 1. O de baixo é 0. O de baixo pode ser 0 numa divisão? O de baixo não pode ser 0 numa divisão. Se numa divisão o de baixo é 0, quer dizer que essa divisão não existe. Ok? Agora, vamos ver o que a gente quer. A gente quer, ó, que esse quociente aqui seja maior ou igual a 0. Onde que é maior que 0? Aqui, ó, que é os positivos, aqui que é maior que 0. Pode ser 0? Pode, porque é maior ou igual a 0, aqui está incluso. Aqui, esse é bolinha fechada? Não, é bolinha aberta, porque aqui não é 0. Aqui não existe, divisão por 0 não existe. Nesse ponto aqui, menos 1 terço, o 0 é embaixo. Se o 0 é embaixo, nem faz conta, nem existe. Agora, no 2 quintos, o 0 é em cima. Quando o 0 é em cima, 0 dividido por alguma coisa vai dar 0. Então, aqui pode ser, ok? Então, nesse caso, é do menos 1 terço até 2 quintos, que são os positivos, que eu queria maior que 0. Como é 0, aqui é bolinha fechada, mas aqui é bolinha aberta, porque aqui não existe a divisão, ok? Então, o meu conjunto, nesse caso, solução, vai ser o quê? Bolinha aberta no menos 1 terço, né? Intervalo aberto menos 1 terço, até o 2 quintos. No caso, o 2 quintos é fechado, ok? Então, essa é a resposta aqui, ó. Nesse intervalo aqui, se eu colocar qualquer x aqui, fica positivo. Ou seja, se eu colocar qualquer valor desse intervalo aqui, ó, que eu achei, nesse x aqui vai ficar maior ou igual a 2. Mas maior ou igual a 2 não dá para atrapalhar. Aí, o que eu fiz? Eu passei esse 2 para lá, deixei maior ou igual a 0, aí sim eu consegui trabalhar. Porque esse método que eu estou explicando para vocês nessa aula é só quando é maior ou menor ou igual a 0, porque a gente estuda sinal, para ver se é positivo ou negativo. E positivo e negativo é o quê? É o 0, que é o divisor de positivo e negativo. Maior que 0 é positivo, menor que 0 é negativo. Por isso que tem que ser o 0. Vamos ver outro exemplo? E nesse caso aqui, ó, eu tenho uma inequação fracionária, mas para mim trabalhar do jeito que eu estava falando, tem que ser o 0 aqui. O que eu faço? Então, eu vou pegar esse 5x mais 2, eu deixo desse lado. Okay? Esse 3 sobre x menos 2 eu passo para cá, menos 3 sobre x menos 2, passei para lá, maior ou igual, isso daqui foi para lá, sobrou nada, ou seja, se não sobrou nada, sobrou 0. E agora, o que eu vou fazer? Uma subtração de expressões fracionárias. A gente já aprendeu isso daqui, né? O x menos 2 passa multiplicando 5, então vai ficar 5 que multiplica x menos 2. E o x mais 2 aqui passa multiplicando menos 3, então vai ficar menos 3 que multiplica x mais 2. E embaixo vai ficar x mais 2 que multiplica x menos 2. Isso maior ou igual a 0. Ok?
Vamos fazer a distributiva ali, ó. Aqui 5 vezes x dá 5x. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aqui a gente vai fazer a distributiva também. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Mais 2 vezes x dá mais 2x. E mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso maior ou igual a zero. Vamos juntar aqui, ó. 5x menos 3x vai dar 2x. Menos 10 com menos 6 dá menos 16. E embaixo, esse menos 2x com mais 2x era, fica x² menos 4. x² menos 4 maior ou igual a zero, ok? Então, olha só, agora eu cheguei em alguma expressão fracionária maior ou igual a zero, né? Então, tem que ser maior ou igual ou menor ou igual, não importa, mas tem que ser zero aqui. Então, aqui não estava daquela forma, eu desenvolvi, ou seja, todas essas contas aqui são equivalentes, isso é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Ou seja, a solução que eu encontrar aqui vai ser a solução lá do original. Então, eu só preciso resolver esse para resolver aquele primeiro. Então, vou até marcar, ó. Agora, meu objetivo é resolver esse daqui. O que eu faço para resolver? Faço o estudo do sinal separadamente, do numerador com o denominador. Então, vamos pegar lá o 2x menos 16 e vamos estudar o sinal disso, ok? Então, primeiro, raiz igual a zero encontra raiz. Vou passar o 16 para lá positivo. Esse 2 passa dividindo. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, vou colocar meu varalzinho lá. Coloquei o 8. O que a gente tem? Essa expressão é uma expressão de uma função do primeiro grau, que é uma reta. O a é positivo, então é uma reta crescente. Antes do 8, a reta está abaixo do eixo x, negativo. No 8 é zero. Depois do 8, a reta está acima do eixo x, positivo, né? O 8 é zero porque o 8 é uma raiz. E agora eu vou estudar o sinal do x² menos 4. Então, agora o sinal do x² menos 4. Okay? Eu quero primeiro achar uma raiz. Igualar isso daqui a zero. X² menos 4 igual a zero. Opa, a equação do segundo grau. Posso resolver por Bhaskara? Posso resolver. Mas tem um jeito mais fácil, né? Eu vou passar esse menos 4 para lá, 4 positivo. E esse quadrado passa mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2. Então, tem duas raízes, o mais 2 e o menos 2. O que eu faço? Coloco lá no varalzinho o menos 2 e o mais 2. Coloquei no varalzinho. Ok? Só para lembrar, isso daqui é a raiz do x² menos 4. Então, com certeza que vai ser zero, né? Se eu trocar o x por menos 2 ou por 2, é zero. Ok? O que eu posso fazer? Como eu tenho aqui 3 intervalos, antes do menos 2, entre o menos 2 e o 2 e depois o 2, eu posso testar. Ó. Testa algum antes, vê se é positivo. Se for positivo, todo mundo é positivo. Se for negativo, todo mundo é negativo. Então, você pode testar um em cada um dos 3 intervalos e ver se é positivo ou negativo. Ou você pode ver que essa expressão x² menos 4 é uma expressão do segundo grau, que é uma parábola. O a que acompanha o x² é positivo, então é uma parábola rindo, com concavidade para cima. Então, a parábola vai ficar mais ou menos assim. Ok? Se a parábola está mais ou menos assim, quer dizer o quê? Que antes do menos 2, a parábola está para cima do eixo x, é positivo. Entre o menos 2 e o 2, a parábola está abaixo do eixo x, é negativo. Depois do 2, a parábola está acima do eixo x, então é positivo também. Ok? Então, já fiz o estudo do sinal do 2x menos 16, que é o numerador, e o estudo do sinal do x menos 4, x² menos 4, que é do denominador. Ok? Isso daqui, esse estudo do sinal, tanto de coisas do primeiro grau como coisas do segundo grau, a gente já viu nas aulas passadas. O que eu faço agora? Agora eu vou colocar um varal embaixo do outro. Então, pessoal, a gente veio para esse outro slide aqui. Primeiro, a gente já tinha chego o quê? Que essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade, essa inequação, ok? Essa inequação é equivalente a essa. Então, a solução que a gente encontrar dessa inequação vai ser também a solução dessa inequação.
Só que essa dá pra gente trabalhar do que a gente tá fazendo nessa aula, né? Porque ó, ficou maior ou igual a zero. Como ficou zero, aí a gente consegue trabalhar, que é pelo método lá do varalzinho, né? Que é o estudo do sinal do numerador e do denominador. A gente já fez o estudo do sinal do 2x menos 16. No 2x menos 16, a gente viu que a raiz é 8. E a gente fez o sinal também do x² menos 4, né? A gente viu que as raízes seria o menos 2 e o mais 2, né? Aqui no 2x menos 16, a gente viu que aqui é positivo e é negativo aqui antes do 8. Em cima do 8 é zero, porque ele é raiz, né? No x² menos 4, como o menos 2 e o 2 são raízes, aqui é zero. A gente viu aqui que entre os dois é negativos e nos extremos é positivo. E aí vamos fazer o estudo do sinal da divisão, né? Que é o 2x menos 16 sobre x² menos 4. Né? Aí o que a gente faz? A gente coloca todas as raízes, tanto de cima como de baixo. Então aqui vai ter o 8, aqui vai ter o 2, aqui vai ter o menos 2. Essas raízes vão ser os divisores, né, dos intervalos. Então aqui, ó, vai ter um intervalo antes do menos 2, vai ter um intervalo entre o menos 2 e o 2, vai ter um intervalo entre o 2 e o 8 e um intervalo depois do 8, ok? Aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte: antes do menos 2, o de cima é negativo, o de baixo é positivo. Menos com mais é menos. Entre o menos 2 e o 2, o de cima é negativo, o de baixo é negativo. Menos com menos é mais. Entre o 2 e o 8, o de cima é negativo, o de baixo é positivo. Menos com mais é menos. E depois do 8, o de cima é positivo, o de baixo é positivo. Mais com mais vai dar mais, ok? Aí aqui no 8, o zero de cima. Se zerar o de cima pode? Pode. Zero dividido por qualquer coisa que não é zero, né? Então zerar o de cima pode. Beleza, resposta é zero. No 2 e no menos 2, zera o de baixo. Eu posso dividir por zero? Não posso dividir por zero. Então, se zerar o de baixo, quer dizer que a divisão não existe. Então, no 2, não existe a divisão. Por quê? No 2, zero de baixo. No menos 2, também não existe a divisão. Por quê? No menos 2, zera o de baixo. Ok? Qual que vai ser, então, a nossa resposta, né? Então, a nossa resposta vai ser o quê? Eu quero que seja maior ou igual a zero. Essa divisão seja maior ou igual a zero, ou seja, positivo. Quando que a divisão é positivo? Aqui entre o menos 2 e o 2. No menos 2, bola aberta, e no 2, bola aberta. Por quê? Porque não existe divisão no menos 2 e no 2. Então, eu não posso entrar. Eu não posso nem colocar, nem cogitar colocar o x, trocar o x por menos 2 ou 2, porque não vai ter divisão. Quanto mais ver se é maior ou menor ou igual, ok? Então, no menos 2 e no 2 nunca vai entrar na solução, porque não existe. Então, no menos 2 e no 2 não existe divisão, nem vou colocar. Só vai ser entre o menos 2 e o 2, não incluindo esses extremos menos 2 e 2. Onde que é positivo? Aqui depois do 8. Depois do 8 é positivo. O 8 entra. Por quê? Porque aqui é maior ou igual a zero. Onde que dá zero? Aqui dá zero, ok? Cuidado que aqui não entra porque não é zero, e não existe a divisão. Agora aqui dá zero. Então, qual que vai ser minha resposta? Vai ser, ó, menos 2 aberto até o 2 aberto, união com 8 fechado até o mais infinito. Mais infinito é aberto, né? Ou eu posso falar também, né, notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que o quê? Menos 2 menor que x, menor que 2, ou x maior ou igual a 8, né? Aqui pode ser igual a 8, porque no 8 zera, só que aqui não pode ser igual a menos 2 e nem igual a 2, porque não existe divisão no menos 2 no 2, então é só menor, ok? Então a gente terminou o exercício. Então esse exercício a gente queria saber quando que essa inequação era satisfeita, né? Essa desigualdade era satisfeita, a solução dessa inequação. A gente viu que a solução dessa inequação era essa inequação, e a gente viu que essa desigualdade satisfeita nesses intervalos aqui, ó, que é quando essa divisão é positiva, que é o que eu queria.
E aí a gente deu a resposta, ok? Agora é o seguinte, ó. Esse exercício terminou. Eu só vou fazer um pouquinho diferente. Agora, olha só. Em vez de pegar 2x menos 16 dividido por x quadrado menos 4, eu vou pegar 2x menos 16 vezes x quadrado menos 4, ok? Nisso daqui eu tenho uma inequação fracionária. Muita gente também chama de inequação quociente. Tudo que eu falo quociente, fracionária, é divisão, ok? Então, eu tenho uma inequação, porque eu tenho uma desigualdade fracionária ou quociente. A forma de trabalhar com inequação fracionária é bem parecido com a forma que a gente trabalha com inequação produto. Veja que a gente tem uma inequação e a gente tem um produto, ok? Então, você vai ver que eu vou fazer os mesmos processos, só no final muda uma coisinha, eu vou falar o que muda. Então, vamos fingir agora que eu não tinha 2x menos 16 dividido por x quadrado menos 4. Eu tenho um outro problema, ou seja, esse problema eu já resolvi aqui, está a solução. Um outro problema. Agora o meu problema é 2x menos 16 vezes x quadrado menos 4. O que eu faço? Mesma coisa. Eu vejo o estudo desse e o estudo desse. Por quê? Você lembra a regra de sinal? É tanto na divisão como no produto. Então, eu vou fazer o estudo desse com o estudo do sinal desse. Então, vamos lá. O estudo do sinal do de cima, que é 2x menos 16. O estudo do sinal do de cima a gente já fez, né? Que no 8 é a raiz, é positivo depois e negativo antes. O estudo do sinal do x quadrado menos 4. O estudo do sinal do x quadrado menos 4 a gente já fez. No menos 2 e no 2 é a raiz, né? É positivo aqui, negativo aqui e positivo depois. Esse é o estudo do sinal do x quadrado menos 4. E aí eu quero saber o quê? Quando o produto desse com esse é maior ou igual a zero, ou seja, quando é positivo. Eu quero ver quando esse produto, que é 2x menos 16 vezes x quadrado menos 4, é positivo. Então, vou colocar aqui a retinha, coloco lá o menos 2, coloco 2, coloco 8. Vamos marcar aqui, ó, delimitar. Aqui eu tenho uma raiz, que é a raiz do de baixo. Aqui eu tenho outra raiz, que é o de baixo. E aqui no 8 eu tenho uma outra raiz. Todas as raízes eu vou marcar, que aí eu vou dividir, ok? As raízes dividem os intervalos. Então, ou seja, eu vou ter uma coisa que eu vou ver antes do menos 2, e depois eu vou ver o segundo caso, que é do menos 2 ao 2, o outro caso, que é do 2 ao 8, e o outro caso, que é depois do 8. Então, primeiro, antes do menos 2, né? Menos com mais é menos. Entre o menos 2 e o 2, menos com menos é mais. Entre o 2 e o 8, menos com mais é menos. E depois do 8, mais com mais é mais. Ok? No 8, agora aqui que muda. No 8, zera o primeiro. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o produto também zera. No 2 e no menos 2, 0 o segundo. Qualquer coisa vezes 0 também é 0. Então, perceba que, ó, tanto faz zerar o primeiro ou zerar o segundo. A resposta do produto é 0. Diferente daqui do quociente, que quando zera o de baixo, não existe. Se zero de cima, a resposta da divisão é 0. Se zero de baixo, a resposta não existe. Não existe divisão por 0. Agora, aqui, tanto faz zerar o primeiro ou zerar o segundo. A resposta é 0. Okay? Então, a única diferença quando você vai trabalhar com inequação fracionária ou com inequação produto é essa. Que na inequação fracionária você tem que prestar atenção que quando zero de baixo, não existe divisão. Agora, na inequação produto, se zerar o primeiro ou se zerar o segundo, não importa. O produto vai ser zerado. O que eu quero? Eu quero quando isso daqui é maior ou igual a zero. Onde que é positivo? Ó, aqui é positivo. No menos 2 e no 2 inclui? Inclui porque é zero. E eu quero maior ou igual a zero. E no 8, depois do 8 é positivo, o 8 também inclui porque é maior ou igual a zero. Okay? Então, perceba que ó, a diferença é que no menos 2 e no 2 não foi incluído no intervalo, porque não existe divisão no menos 2 e no 2, porque é zero de baixo. Agora, no menos 2 e 2 foi incluído porque zerava o segundo, qualquer coisa vezes zero também é zero. Né? Então, aqui meu intervalo vai ser o quê? Minha solução. X pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual. Ó,
o menos 2 é menor ou igual a x e menor ou igual a 2, ou seja, o x está entre o menos 2 e o 2, só que no caso aqui é menor ou igual, porque inclui o menos 2 e o 2, né? Ou x é maior ou igual a 8. Ou eu posso também falar que é o intervalo do menos 2 ao 2 fechado, cuidado que aqui era aberto, né? União com o 8 até o mais infinito. Infinito é sempre aberto, né? Então é isso. Dessa forma é a melhor forma de a gente trabalhar tanto com inequação fracionária, né? Ou você pode ouvir também falar o nome inequação quociente, quanto com inequação produto, ok? A única diferença de inequação produto com inequação fracionária é que você tem que prestar atenção que na fracionária não existe divisão por zero. Então, se zero de baixo, não existe a divisão. Então, aqueles pontos que zero de baixo, você nunca vai entrar na sua solução. Okay? Agora, na inequação produto, zerou o primeiro ou zerou o segundo, o produto vai ser zero. Okay? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.